Então, muito boa noite, senhores. Meu nome é César Mello, eu sou jurista nível 3, especialista em direito público, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo entendimento do STF em relação ao porte de armas brancas, especialmente facas, canivetes e lâminas em geral, né? Considerando a situação de baixo acesso a armas de fogo, né? É necessário buscar alternativas, e as alternativas passam a se integrar a lista de objetos que não convém que a população possua, né? Então, desde já, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário sobre o que você acha que eu vou falar, certo? E seguimos com a vinheta e vamos para o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem. Eu já tenho um vídeo sobre esse tema aqui no canal, vou deixar o link aparecendo por algum lugar por aqui, vai ter também na descrição do vídeo. Ao final do vídeo você será direcionado gratuitamente, mas apenas se você deixar o seu like, deixar um comentário e se inscrever no canal, você será direcionado gratuitamente para esse vídeo a qual eu me refiro, sobre o porte de armas brancas, facas, etc. Não houve grande mudança naquela interpretação, até porque ali eu faço algumas recomendações, que são recomendações independentes do que diz a letra fria da lei. Pois, como todos sabem, nós estamos no Brasil, e no Brasil há um hiato entre aquilo que está escrito na lei e aquilo que é efetivamente praticado, né? Então, caso você queira uma análise detalhada da parte jurídica, etc., eu recomendo o vídeo do Fabrício Rebelo. Vou deixar um link aqui para o vídeo do Fabrício Rebelo, onde ele explica pormenorizadamente a parte legal dessa questão. Eu vou entrar direto no filé mignon da questão para a gente não perder tanto tempo, mas recomendo o vídeo do Fabrício Rebelo de qualquer forma. Vendo aqui a matéria do Conjur, né? Supremo valida a possibilidade de prisão por porte de arma branca, certo? Então havia uma discussão sobre a validade ou não da Lei de Contravenções Penais, do artigo 19, que dizia trazer consigo a arma fora de casa ou dependência desta sem licença, né? O histórico resumidinho, bem rapidamente, é o seguinte: essa regra valia para todo tipo de arma. Aí quando veio novas legislações estabelecendo diferenciação de arma de fogo, criou-se a discussão se esse artigo 19 se aplicava também para o resto das armas, né? A arma branca especificamente. Porém, na legislação nós não temos uma definição do que é arma branca, né? E, portanto, por se tratar de um conceito indefinido, considerando a aplicação estrita do direito penal, entendia-se que esse artigo simplesmente não poderia ser aplicado porque não havia a definição na lei, assim como não há definição na lei da chamada efetiva necessidade, certo? Então, como ele dizia que trazer consigo arma e não havia definição de arma branca, né? E sem licença, e como se entende que não é possível pedir uma licença para porte de arma branca, então o artigo estaria revogado. O que no final das contas, ao fim e ao cabo, o STF fez? O que o STF fez foi firmar o seguinte entendimento: que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. E aqui entra no ponto que realmente importa, tá? O ponto que realmente importa. Nós temos no Brasil, já há algum tempo, uma tendência de simplesmente atacar o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o princípio principal de proteção de você, cidadão, contra os agentes estatais, inclusive contra aqueles que você acha, por algum motivo que eu ainda não consegui entender qual é, né, que são seus amigos. O que no final das contas é o princípio da legalidade e para que ele serve? Ele serve para o seguinte: você que não recebe o seu dinheiro do Estado, você que não é servidor público, em tese, você teria uma vantagem sobre os servidores públicos, que seria a seguinte: você, meu amigo, você é livre, você faz o que você quiser. Então o princípio da legalidade diz o seguinte: aos particulares é permitido fazer tudo que a lei não proíba. E ao agente público só é permitido fazer aquilo que a lei permite. Então,
O princípio da legalidade, ele traz uma prevalência do indivíduo sobre o Estado. Por quê? Porque quando a gente fala de agente público, nós estamos separando a pessoa, né, pessoa física que exerce o cargo, do cargo. Quando você está diante, por exemplo, de um policial, você não está diante do Zé das Couves, capitão, não sei o quê. Você está diante do capitão, do Estado, da longa manos do Estado. Você está visualizando na sua frente a ponta do chicote, que provavelmente, se está interagindo com você, não é para fazer carinho, é para estralar. Justamente para que a gente evite que o Zé das Couves te trate de uma forma diferente se gostar de você do que te trataria se não gostasse de você, ou seja, o chicote lamber se for o Zé das Couves com a Maria Bonita e o chicote estralar se for o Zé das Couves com o Tião das Neves, certo? Existe o princípio da legalidade que determina que o agente público só pode fazer o que a lei permite. Essa é a pena que deveria ser paga por todos aqueles que escolhem trabalhar para o Estado. A pena que há uma série de vantagens, né? Há uma série de vantagens, estabilidade, salários muito acima da média, o isolamento de eventuais problemas econômicos do país, só que a pena que deveria ser paga por essas pessoas que escolhem esse caminho seria: você não tem liberdade, você não decide mais nada. Quem manda em tudo que você vai fazer é a lei. Mas na prática, no nosso país, não é isso que acontece. E aí que está o grande problema. Nós temos um ataque frontal ao princípio da legalidade ocorrendo há muito tempo no nosso país, e essa decisão do STF é só mais um desses ataques. Por quê? Porque, vamos dizer, estamos lá com o agente Zé das Couves abordando o Joãozinho. O Joãozinho está com um pequeno canivete no bolso. E aí, é crime ou não é crime? É crime ou não é crime? Né? Depende do quanto o Zé das Couves gosta do Joãozinho. Por quê? Encaixa no conceito de arma branca? Pode encaixar, pode ser que sim, pode ser que não. Tem potencialidade lesiva? Tem, todo canivete tem, né? Com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo da gente. O que isso significa? Isso significa que se o agente Zé das Couves não gostar de você, não importa com que você esteja, pode ser um sapato, você pode ser preso por artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Se o Zé das Couves estiver abordando alguma pessoa que ele goste, né, ele pode estar, né, com a faca desse tamanho, assim, ensanguentada, assim, né, bate na porta do Zé das Couves e fala assim: Zé das Couves, eu matei minha mulher, né? Daí o Zé das Couves pega e fala assim: calma, estão dizendo que você matou essa mulher, né? É mais ou menos isso, né? No caso lá do cara que ele não gosta, ele vai levar para a delegacia e vai autuar. No caso de ser alguém do convívio dele, etc, aí ele vai estabelecer que, na circunstância concreta do caso e considerando o elemento subjetivo do agente, pô, conheço fulano é meu amigo, eu não queria mais machucar ninguém, né? Não vai ser levado à prisão. E qual que é o problema disso? Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que é aí que reside a chamada corrupção. Quando o agente público ele não tem mais os grilhões da lei e lhe é dado espaço para decidir o que preferir, é que entra o próprio conceito de corrupção. E a corrupção, note-se, ela não tem nada a ver com dinheiro público, com roubo de dinheiro público. Isso daí é uma história que te contaram para te enganar e você focar exclusivamente naquelas questões que são utilizadas para desviar sua atenção daquela corrupção que acontece diariamente, no seu dia a dia, em praticamente todas as interações que você tem com o serviço público, aonde acaba prevalecendo a vontade do agente público. E não é a vontade do cargo do agente público, é a vontade do CPF. Você já notou, por exemplo, que muitas vezes você vai buscar um serviço público e, dependendo do atendente, muda o entendimento? Quando isso acontece, você está diante dos efeitos negativos da violação do princípio da legalidade. Se quando você muda o CPF que está sentado na cadeira do agente público, muda o resultado da ação apresentada, nós temos um problema na fixação da regra. E a esquerda vem há bastante tempo corrompendo o serviço público através do ataque ao princípio da legalidade.
Eu, por exemplo, passei os 4 anos do governo Bolsonaro auxiliando na elaboração de legislações relativas ao direito de uso e acesso às armas, que o trabalho era basicamente pensar em como redigir uma regra que o agente público não pudesse se desviar da vontade do que estava escrito, né? Então, a gente passou 4 anos correndo atrás do rabo, reescrevendo várias vezes decretos, para quê? Para garantir que o agente público que estava incumbido de simplesmente obedecer o que estava escrito não ficasse inventando desculpas para impor a sua vontade de negar o acesso ao cidadão. Para não impor a sua vontade de negar o acesso ao cidadão sobre aquilo que realmente estava escrito no decreto. Essa decisão do STF, na prática, ela muda quase nada. Por quê? Porque para você que é cidadão, que simplesmente não pode ser conduzido para a delegacia, a regra já era essa. A regra já era essa. Por quê? Porque na prática, o Zé das Couves, capitão, não sei o que, da polícia e tal, se não for com a sua cara, ele já te levava preso pelo artigo 19 das leis contra contravenções penais, certo? E a pena dessa legislação, ela é tão pequena que, para a maioria das pessoas, o grande problema se resumia a ser ou não ser conduzido. E na prática, os agentes estatais já praticavam isso aqui. O STF só validou alguma coisa que antes era o que eu chamo de folclore tirado da bunda, certo? E o transformou em interpretação legal. Então, permanecem as recomendações do vídeo anterior. Vai portar uma lâmina para se defender? O faça com a máxima discrição possível, considerando o que já havia recomendado que fosse considerado antes. Haja como se fosse crime. Entenda que o agente estatal não é seu amigo e haja como se fosse crime. Mesmo que não fosse, porque no vídeo anterior que eu gravei, eu digo, se for considerado crime, você vai acabar tendo que se defender e a condução e a defesa já vai ser uma pena maior do que ser condenado, né? Então agora a única coisa que mudou é, você continua agindo da mesma forma, né? Só que agora, eventualmente, a dificuldade do advogado em absolver ficou um pouquinho maior, porque se o agente, na hora de conduzir, disser que interpretou que no caso concreto havia potencialidade lesiva e o elemento subjetivo seu era de agredir as pessoas, você vai acabar sendo condenado. E qual é a solução para essa situação? Trata-se, portanto, de apenas mais um caso onde a ausência de objetividade, o excesso de subjetividade do agente público retira as liberdades do cidadão, que agora vai ter que cuidar até do tamanho do sapato que ele vai comprar, porque se o sapato for um pouco maior do que está no pé, pode ser considerado arma branca. Tais conceitos ampliados acabam por retirar a liberdade do cidadão e aumentar o poder do agente estatal, e toda vez que se aumenta o poder do agente estatal, se diminui a liberdade do cidadão. Então, gente, na prática, para quem porta lâminas, pouca coisa mudou. Permanece a orientação do vídeo anterior. Sempre trate o agente público como um oponente. Por quê? Não como inimigo, mas como um oponente. Por quê? Porque ele tem um excessivo poder sobre a sua vida e você depende da interpretação e da boa vontade dele para o desfecho da sua situação, né? Então, você vai tratar ele sempre como um oponente. Por quê? Porque se ele for seu amigo, ele não vai lhe abordar e você não tem problema nenhum. Se ele fingir que é seu amigo, mas não for efetivamente seu amigo, ele não vai lhe abordar e você não vai ter problema. E se ele for o seu oponente mesmo e assim for tratado, ele não vai lhe abordar e você não vai ter problema. Agora, de outro lado, se você tratar ele como amigo e ele for seu amigo, beleza, você está liberado. Se você tratar ele como amigo e ele fingir que é seu amigo e não for seu amigo, você está ferrado. E se você tratar ele como amigo e ele for seu inimigo, você está mais ferrado ainda, certo? Então, infelizmente, enquanto a subjetividade permanecer como regra no nosso país, todo agente público deve ser tratado como um oponente, né? Em que sentido? Ah, você vai tratar mal, você vai xingar, etc, etc. Não, não. Você só vai tratar como um oponente, né? Trate-o, por exemplo, como um vendedor de carro, né? Você vai chegar na loja para comprar o carro, você já vai falar assim, de cara, assim, ó, eu tô disposto a pagar 100 mil no carro. Não, não, você não vai, você vai contar para ele o mínimo de informações possível, até vai sonegar parte das informações, se possível, para tentar conseguir levar aquele carro que você estava disposto a pagar até 100 mil reais por 70, 60, né? Pelo melhor preço que você conseguir, certo? Então, fica aí a minha orientação em relação a essa mudança de entendimento do STF. Ratifico tudo que eu falei no vídeo anterior, agora só fica mais importante que você efetivamente trate o agente estatal como um oponente, porque vai sair da cabeça dele o seu destino e não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Beleza?
Então é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.